Em uma de suas rotas comerciais, Ali Baba chega à cidade de Qishan, um lugar simples, cercado pelo deserto, famoso apenas por um oásis e por uma antiga dungeon que ninguém jamais conseguiu conquistar. E é exatamente ali que tudo começa a mudar. Entre mercadores, poeiras e conversas comuns, Ali Baba cruza com um garoto estranho, pequeno, sorridente e completamente imprevisível, Aladdin. Um encontro que parece casual. Dois desconhecidos dividindo uma carroça, alguns sonhos e problemas que ainda nem imaginam. Mas o que Ali Baba não sabe é que aquele menino carrega dentro de si um poder capaz de alterar o destino de reinos inteiros, e que juntos os dois estão prestes a entrar na dungeon mais mortal já vista, Amon, um labirinto que matou 100.000 pessoas, e que estava esperando por seu verdadeiro conquistador. No mangá, esse encontro é muito mais detalhado do que no anime. No capítulo 2, Ali Baba trabalha transportando as propriedades de um mercador rico, um sujeito obeso, mimado e dono de um vinho raríssimo que Ali Baba deve entregar até Qishan. Na carroça, viajam também uma mulher e sua pequena filha. E tudo parece comum até que Aladdin surge, apalpando os melões do tio obeso com a maior naturalidade do mundo. O caos começa ali. Ali Baba tenta manter a compostura, mas Aladdin, levado, curioso e inocente, tira qualquer um do sério. É nesse momento que surge o primeiro contexto importante sobre as dungeons. Ali Baba explica o que são, de forma simples: torres misteriosas surgidas pelo mundo, repletas de tesouros e armadilhas, contendo jeans e que concedem um poder capaz de alterar destinos inteiros. Ele menciona também que já houve alguém que conquistou dungeon antes: Sinbad, o lendário dos Sete Mares, o primeiro conquistador de dungeon e o homem que pavimentou o caminho para a ascensão de reinos inteiros. Mas essa é apenas a linguagem adulta do mundo. Mas Aladdin não está nem aí para a política. Ele só presta atenção quando Ali Baba menciona que gente rica tem comida boa e muitas mulheres. Aí sim, Aladdin se interessa. A mulher e a filha se divertem ouvindo os dois sonharem com aventuras, enquanto o mercador gordo ridiculariza as aspirações do garoto. No caminho para Qishan, atravessando o deserto, a carroça é atacada por uma planta capaz de mover seus tentáculos pela areia e puxar a carroça inteira como se fosse um brinquedo. Diferente de todos, o mercador só se preocupa com seu vinho. O mesmo vinho caríssimo que Ali Baba estava encarregado de proteger. Mas o pior acontece quando a carroça chacoalha e a menina cai direto para o centro da planta e prestes a ser devorada. Ali Baba treme, tem medo. É natural, ninguém quer morrer. Mas quando o mercador tenta suborná-lo para ignorar a criança e salvar o vinho, algo está lá dentro de Ali Baba. Ele soca o gordo na hora. Então, carregando um barril de vinho, salta em direção à planta, arriscando a própria vida para salvar a garota. Por que o vinho era tão importante? Porque a única maneira de fazer a planta recuar era alimentando-a, mas os barris que ele tinha não eram suficientes. É então que Aladdin revela um pouco do poder que carrega. Ele transforma seu turbante em um tapete voador, junta os barris restantes e joga tudo em direção à planta, criando a brecha necessária para resgatar a garota e Ali Baba. No instante em que Aladdin usa sua flauta e os braços de Hugo surgem, Ali Baba enlouquece. Ele reconhece na hora: aquilo é um metaverso, um recipiente que abriga um djinn. Na mesma hora, uma ideia nasce: esse garoto pode me ajudar a conquistar a dungeon que apareceu em Qishan. E assim, o destino se sela. Outro pilar dessa parte da história é Morgiana, e ela é crucial, não apenas para o arco, mas para o próprio subtexto social de Magi. Então, pessoal, só para esclarecer um pouco antes de chegar nessa parte da Morgiana, eu vou chamar ela de Morgiana, tá? Porque eu vi muitos resumos aí que as pessoas chamam ela de Morgana. Só que não é Morgana, tem o I ali no meio, então é Morgiana. Aí o pessoal fala que é Morgana. Aí eu tô passando aqui para avisar isso, tá? Pra caso tenha alguma pessoa que estranhe, o nome, a pronúncia dela no português é Morgiana mesmo, tá? Por causa do I ali no meio. Aí tem gente que chama de Morgana, coisa que eu nunca entendi. Mas é isso então. Quem é Morgiana? Uma Fanalis, uma raça do continente escuro, marcada por força sobre-humana. E por isso mesmo, alvo de escravidão em diversos reinos. Morgiana chega ao leitor já subjugada, acorrentada, servindo como propriedade no mercado de Qishan. Ela não tem voz, não tem escolha, não tem identidade. Apenas obediência imposta. Ali Baba e Aladdin a encontram nesse contexto, no ambiente controlado por Jamil, o homem que mantém o comércio de escravos da região. E após eventos de Amon, quando suas correntes são finalmente quebradas por Aladdin, Morgiana decide seguir com os dois, formando o trio que sustentará boa parte da série. Por que Morgiana importa tanto? Porque ela encarna um lado humano da crueldade do mundo. A existência dela
lembra o leitor que dungeons, reis e lendas não anulam uma realidade. Pessoas são compradas e vendidas todos os dias. Sua libertação é um dos atos mais simbólicos do arco. Já Jamil é o chefe de Kishan, um jovem líder local, cruel e autoritário, dono de Morgiana e Goltas, enraizado no tráfico de escravo, e por trás disso, um produto indireto da corrupção de Altarme. Ele não é um grande general, não é um mago, não é um Lorde Supremo, mas ele é exatamente o tipo de pessoa que prospera nos buracos deixados pela miséria e pelo caos. E é esse tipo de terreno que Altarme adora manipular. Judar menciona que o candidato de Altarme desapareceu. Esse candidato é justamente Jamil, a ferramenta perdida que deveria idealmente tentar conquistar Amon sob o controle da organização. Por isso Judar tenta fechar a dungeon depois. Amon estava prestes a cair nas mãos erradas, ou nas mãos de alguém inesperado. Amon apareceu no oásis de Kishan 10 anos antes dos eventos principais da história. Seu apelido é Starrate the Death. Mais de 100 mil homens tentaram conquistar Amon, mas nenhum voltou. A dungeon é totalmente temática e de fogo. Corredores em brasa, armadilhas que queimam, criaturas flamejantes, slimes, caminhos estreitos e calor insuportável. E acima de tudo, um núcleo que testa o caráter do conquistador. Após o incidente da planta carnívora, Ali Baba descobre que Jamil estava por trás do mercador gordo e que os barris danificados causaram um prejuízo monstruoso. Estando sem opções, Ali Baba é pressionado a compensar o prejuízo. E a única forma de conseguir esse dinheiro seria conquistando as riquezas dentro da dungeon de Amon. Para não morrer no processo, ele diz a Jamil que Aladdin é seu servo, algo que Aladdin detesta. Sentindo culpa, ele tenta agradar o garoto levando para uma casa de garotas, mas não dá muito certo. Só quando ele chama Aladdin de amigo que o pequeno realmente se anima. E é aí que Aladdin faz o convite decisivo. Ali Baba, vamos entrar juntos na dungeon de Amon? Amon não é um labirinto qualquer. É uma prova viva construída para medir coragem, inteligência, caráter e valores. São salas incandescentes, caminhos queimando, criaturas surgindo e a morte rondando a cada esquina. Muitos ali morreram tentando fazer o impossível. Amon é o tipo de dungeon que só concede seu poder a quem realmente merece. Quando Ali Baba, Aladdin e posteriormente Morgiana entram na dungeon, o mangá deixa claro uma coisa importante sobre esse tipo de estrutura. Dungeons não foram feitas para serem conquistadas facilmente. Elas são templos de provação construídos para testar o caráter, ambição, coragem e capacidade de liderança. E isso é crucial para entender por que tantos morreram tentando. E é por isso que Amon aceitou Ali Baba. Dentro da dungeon, o trio enfrenta slimes de fogo, criaturas que explodem ao contato, corredores que se reorganizam, desafiando a lógica e orientação, armadilhas que punem ganância, como salas cheias de tesouro falso que desaparece sob os pés dos aventureiros, e principalmente, desafios que obrigam Ali Baba a agir como líder, pensando rápido, tomando decisões que podem matar ou salvar. Esses testes não são aleatórios. Eles refletem um elemento da natureza do Jin Amon, o fogo que purifica e revela a verdade. Amon, como espírito ligado à retidão e liderança justa, deseja candidatos que entendam: poder sem responsabilidade é destruição. E isso bate em cheio com a trajetória de Ali Baba, que desde Balbat luta com esse dilema. Enquanto Ali Baba e Aladdin avançam lá dentro, Jamil invade a dungeon com um único objetivo: forçar Aladdin a servi-lo, usar o poder de Hugo para conquistar Amon e assim ganhar o renome e a influência, além do reconhecimento da Altarme. Jamil não quer a dungeon pela glória, pela busca de poder para proteger o seu povo ou pela curiosidade do desconhecido. Ele quer pela vaidade. Isso é o oposto do que Amon busca no Conquistador, e fica claro o contraste com Ali Baba. A presença de Jamil também reforça o que foi mencionado antes: a influência da corrupção de Kishan, o sistema escravagista, o terreno fértil onde Altarme planta sua semente. Este arco deixa implícito que Jamil foi cutucado por membros inferiores da organização ou no mínimo contaminado por sua ideologia, causa e interesse próprio acima de tudo. Quanto a Morgiana, embora inicialmente ela entre contra sua vontade,
Perseguindo Jamil e suas ordens, a dungeon torna-se um lugar onde Morgiana confronta suas correntes mentais e físicas, percebe que pode escolher e demonstra sua força fanalis para proteger os outros, não por ordem, mas por vontade própria. Quando Aladdin finalmente quebra suas correntes, o gesto simboliza o que a dungeon representa para cada um do trio. Aladdin representa a liberdade espiritual e curiosidade. Morgiana, libertação física e emocional, através de golpes que deixa claro a ela que, diferente dele, que havia machucado pessoas inocentes por ordem de Jamil, ela podia retornar e viver uma vida livre. E Ali Baba, a responsabilidade e propósito. Amun está observando cada gesto. Após sobreviver às provações, Aladdin e Ali Baba chegam ao salão de Amun, uma grande porta marcada pelo padrão de 8 pontas. Aladdin a abre pronunciando Abra-te, Sésamo, revelando uma cidade antiga em ruínas, com um templo imponente no centro. Enquanto Jamil enfrenta suas próprias provações, mas ao invés de superá-las com coragem, ele culpa Ali Baba por tudo, revelando seu caráter mimado e desequilibrado. Ele força Morgiana e Goltas a enfrentarem todos os desafios e monstros por ele, descontando suas frustrações nos dois. A cada irritação, Jamil espeta sua espada nas costas de Goltas como punição. Fica evidente que Jamil não possui as qualidades de um rei, e dificilmente seria reconhecido por um Jin. Já estando dentro do Salão do Tesouro, Aladdin e Ali Baba procuram pelo recipiente de metal onde dorme o Jin. A diferença importante do anime para o mangá é que todos os Jins são despertados ao tocar o recipiente onde sua alma repousa. De repente, eles encontram Goltas desmaiado, seu corpo extremamente machucado por queimaduras e espetadas nas costas causadas por Jamil. Aladdin é pego de surpresa e arremessado contra um pilar por Morgiana, cuja força monstruosa o deixa momentaneamente desacordado. Na cabeça de Jamil, ele é privilegiado. Não deveria passar por provações ou humilhações. Ele deveria ser o escolhido, não Ali Baba, um plebeu qualquer. Jamil, então, entra em combate de esgrima contra Ali Baba, confiante de que o humilharia facilmente. Mas os próximos momentos o decepcionam profundamente. Como revelado anteriormente, Ali Baba domina o estilo de esgrima real. Em uma pose superior, ele olha para Jamil e ecoa suas próprias palavras. Você deveria ter ficado em casa, seu pirralho mimado. Dentro de uma dungeon, todos são iguais. Status, riqueza, linhagem real, nada disso importa. Tudo que um dia espera é descobrir se o conquistador possui as qualidades de um rei. E Jamil, claramente, não possui nenhuma delas. No momento em que Ali Baba baixa a guarda, Morgiana quase o golpeia. Ali Baba tenta convencê-la a se rebelar contra Jamil, mas é arremessado novamente. Jamil se aproveita da situação e ordena que Morgiana o mate. Ela hesita. Aqui fica evidente o quanto Morgiana é traumatizada e atormentada. Mas vou deixar isso para um vídeo dedicado a ela. Quando ela está prestes a empalá-lo com uma espada, Aladdin intervém usando um ataque mágico através de um cetro encontrado na câmara do tesouro. Irritado, ele exige que Jamil devolva sua flauta. Jamil ordena que Morgiana ataque Aladdin, mas usando uma grande força e um fluxo mágico abundante vindo do Uruk, Aladdin imobiliza a garota Fanalis. Jamil finalmente reconhece. Aladdin é um Mag. Ele implora que Aladdin o guie para se tornar rei, enfatizando o quanto foi preparado para esse momento. Aladdin o olha com total desprezo e diz: Eu não vejo grandeza em você. Você não é tão especial assim. Esse foi um choque para Jamil. Através da ressonância da flauta de Aladdin com um jarro no final da sala, ambos marcados com um padrão de 8 pontas, o Jin Amun finalmente desperta. Amun vasculha o local procurando por alguém com as qualidades corretas de um rei. Amun reconhece Aladdin como um Magi, guia do destino capazes de escolher reis e influenciar o fluxo do Uruk, e segundo Ali Baba como conquistador, destinado a algo grande. Hugo se materializa para conversar com Amun e colocá-lo a par dos detalhes que ele desconhecia. Enquanto Amun escolhe Ali Baba, a cidade de Kishan treme. A dungeon começa a colapsar. A rota de retorno ao mundo real está sendo selada. Ponto importante: ao entrar em uma dungeon e atravessar o portão dourado com um padrão de 8 pontas, você é teleportado para o mundo da antiga Alma Torran, a ponte entre os dois mundos. Cada Jin tem controle total sobre sua dungeon, sua jurisdição. E cada dungeon possui um suprimento de Magoi que permite o Jin se materializar lá dentro. Com a dungeon sucumbindo, Amun cria rapidamente um ciclo de teleportação
e ordena que todos se posicionem nele para escapar. Morgiana hesita e tenta salvar Jamil. Goltas percebe o perigo e quebra as correntes de Morgiana e ordena que ela deixe o lugar imediatamente. Ele carrega Jamil nos braços e caminha para o interior da dungeon, enquanto tudo desaba ao redor deles. Estando todos posicionados no ciclo, o processo de teleportação começa. Amon diz: "E agora, usarei o último resquício do Magoi concedido a mim pelo rei Salomão." Ele se deposita na espada de Ali Baba, tornando-a um recipiente metal, enquanto o círculo se ergue. E Morgiana vê Goltas e Jamil desaparecerem sob os escombros da estrutura que colapsa. Lá fora, outro Magi observa a cena. Então, um homem pergunta: "Tem certeza que vai fechar a dungeon, Magi?" Judá então responde: "Sim. Seria um problema se um Zé Ninguém a conquistasse, certo? E o Lorde da cidade que você criou não está aqui também." Ele encerra a dungeon e vai embora, deixando apenas um vazio cravado na terra de Kishan, um resquício da grande estrutura que uma vez esteve ali. E uma reflexão importante para se tirar sobre a fala de Judá é que, primeiro ponto, o Magi que Jamil esperava era Judá, não Aladdin. Judá dava a entender que a dungeon de Amon foi erguida para que Jamil a conquistasse. O segundo ponto é que cada Magi seleciona o seu candidato a rei segundo seus próprios critérios. E o terceiro ponto, e último, é que o momento em que Judá encerra a dungeon é o mesmo momento em que Ali Baba a conquista. Ele removeu a dungeon justamente para evitar que isso acontecesse, sem saber que a mesma dungeon que ele fechou foi conquistada por Ali Baba. Quando uma dungeon é conquistada, ela derruba sua estrutura e implode a sua existência dimensional. E então, ela desaparece do mundo real. Quando Ali Baba sai com a Amon, Kishan inteira muda. Consequências imediatas são que o oásis seca imediatamente, afinal toda a água era sustentada pela energia mágica da dungeon. A cidade então entra em colapso econômico, pois Kishan vivia do turismo, da exploração da dungeon, da venda de mapas e itens e do comércio em torno do oásis. Sem a dungeon, tudo morre em minutos. Muitos mercadores vão à falência, uma crítica social clara ao excesso de dependência de um único recurso. Alguns sobreviventes agradecem a Ali Baba, pois o desaparecimento da dungeon também significa o fim da escravidão local, a queda do poder de Jamil e o renascimento forçado de Kishan. E é assim que Ali Baba, junto com Aladdin e Morgiana, é arremessado de volta ao mundo real. Só que por alguns instantes, tudo fica em silêncio. Quando Ali Baba abre os olhos, ele aparece sozinho na cratera formada pela queda da dungeon. Amon concedeu seu poder a ele. Sua figura impressionante surge projetada acima da cidade. O povo de Kishan entra em choque. Para o povo, Ali Baba não voltou como saiu. Ele volta como alguém com o poder de um rei. Mas para o próprio Ali Baba, a primeira reação é outra. Cadê Aladdin? É um detalhe importante. Mesmo tendo acabado de ganhar um poder lendário, sua prioridade é procurar o amigo. Ele não entende ainda que Aladdin foi transportado para outro ponto, consequência da própria natureza das dungeons que podem separar pessoas ao serem dissipadas. Quando Amon desaparece, a dungeon inteira implode e some do mapa. Isso não é simbólico, é literal. A página mostra bem um buraco colossal se forma em Kishan. Isso revela duas coisas da lore de Magi. Dungeons são entidades temporárias, anomalias mágicas que alteram a geografia. E algumas pessoas e regiões dependiam delas para a economia, seja turismo, comércio, caravanas, hospedagens, mineração mágica ou venda de artefatos. Por isso, o sumiço de Amon muda a cidade inteira. O comércio desaba, os aventureiros vão embora, a economia local colapsa e Kishan perde seu maior atrativo. É quase como retirar uma mina de ouro ou uma capital turística do mapa. E quem mudou tudo isso? Ali Baba Saluja. Mesmo sem perceber, ele se tornou o vetor de mudança, não só pessoal, mas também geopolítico. E no final da página, o mangá marca o conquistador Ali Baba Saluja. E o tempo de ativação da dungeon, 10 anos e 1 mês. Total de pessoas mortas, 100.000. Ali Baba não só conquista Amon, ele encerra um ciclo que matou uma cidade inteira de forasteiros e desesperados. O peso disso vai acompanhar ele por muito tempo. Após saírem vivos,
Com o dia conquistado e Morgiana finalmente livre, ocorre o momento mais importante para o futuro de Ali Baba. Amon o reconheceu, Aladdin o escolheu e Morgiana agora segue livre. Os três são separados e enviados para lugares diferentes e aleatórios. Ali Baba é enviado para onde estava localizada a dungeon. Agora, apenas um pequeno buraco no chão. Morgiana aparece na entrada da cidade de Kishan. Aladdin surge em um bosque, bem longe de Kishan. Com o dia em mãos e Amon agora alojado em sua adaga, Ali Baba finalmente entende o que significa ter o poder de mudar destinos. Só que esse poder não resolve seus problemas. Ele ainda tem uma promessa a cumprir. Antes de morrer, Rashid, seu pai, pediu: proteja Balbad. Ele sabe agora o que deve fazer. Voltar para Balbad, encarar os seus erros com Cassim, ver o desastre político que seus irmãos causaram e confrontar o peso real da promessa de Rashid. O arco da dungeon termina não com um herói trufante, mas com um jovem carregando um novo peso. Se eu quero mudar o meu destino, preciso mudar o do meu povo também. E é aqui que o verdadeiro caminho de Ali Baba começa. Fala pessoal, tudo bom? Judal aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Amon. Eu tentei dar o máximo de informações que eu podia sobre a lore, com mais ênfase ainda no mangá. E o próximo vídeo vai falar sobre a segunda parte do arco de Balbad. Espero que vocês estejam ansiosos por isso. E também vai encerrar aí o ciclo, né? Aproveita e deixa o like se você gostou do vídeo. Se tem alguma pessoa que você conheça que goste de Magi, para que ela se inscreva no canal. E eu já falei também que eu não vou falar só sobre Magi aqui, porque eu não quero que o canal fique somente atrelado a isso. Embora o nome do canal seja Jotaro-chan. Mas eu vou falar sobre várias outras obras. E se a pessoa não gosta de Magi, talvez ela vai gostar de alguma outra obra que eu deva falar por aqui, tá? E no mais, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante o vídeo, deu uma trabalheira pra fazer. E eu espero que vocês tenham aí uma boa jogatina, um bom anime e uma boa leitura de mangá. Então, até mais. Falou!